Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era noite de sexta, quando o Zé Maria resolveu sair da venda do seu Antônio lá no povoado. Tinha bebido suas 3 cachaças e estava naquele ponto de alegre, mas ainda firme nas pernas. O caminho para a casa dele cortava um pedaço de mata fechada que o povo chamava de Caminho Velho, uma estrada de terra batida que serpenteava por uns 5 quilômetros entre os pastos abandonados e a vegetação que tinha voltado a crescer selvagem depois que as fazendas antigas foram deixadas para trás. Zé Maria conhecia aquele caminho desde menino. Tinha feito aquela trilha centenas de vezes, de dia e de noite, sozinho e acompanhado. Nunca tinha tido medo de nada por ali, nem quando os outros falavam das coisas estranhas que acontecia naquelas bandas. Para ele, era tudo conversa de gente medrosa que não sabia separar a realidade da imaginação. Mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. O silêncio era pesado demais. Nem os grilos estavam cantando, nem as corujas piavam nas árvores. Só o som das botas dele batendo no chão seco e o farfalhar ocasional das folhas quando o vento passava. Zé Maria acendeu um cigarro de palha e continuou andando, assobiando baixinho para espantar qualquer pensamento ruim que quisesse entrar na cabeça dele. Foi quando ele ouviu o primeiro gemido. Veio de longe, lá do fundo da mata, um som arrastado e sofrido que parecia vir de garganta humana, mas tinha alguma coisa errada naquele som. Era como se a pessoa estivesse tentando falar, mas as palavras saíam todas emboladas e molhadas. Zé Maria parou no meio do caminho e olhou para o lado de onde tinha vindo o barulho. A lua cheia iluminava as copas das árvores, mas embaixo era tudo escuridão fechada. Deve ser algum bicho ferido, ele pensou, mas não ficou muito convencido disso não. Bicho ferido faz barulho de bicho. Aquilo ali tinha som de gente. Ele seguiu em frente, mas agora prestando mais atenção nos barulhos ao redor. O gemido voltou, dessa vez mais perto. E junto com ele veio um cheiro, um fedor terrível de coisa podre, de carne estragada deixada no sol por muito tempo. Zé Maria tapou o nariz com a manga da camisa e apressou o passo. Queria chegar logo em casa, tomar um banho e esquecer aquela caminhada. Foi quando ele viu a figura. Estava parada bem no meio do caminho, uns 50 metros à frente. A luz da lua batia nas costas dela, criando uma sombra comprida que se estendia até os pés do Zé Maria. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava curvado para frente, com os braços pendendo solto dos lados do corpo e a cabeça inclinada num ângulo estranho, como se o pescoço não tivesse força para segurar o peso dela. "Ô, companheiro!" Zé Maria gritou, parando a uns 20 metros de distância. "Tá precisando de ajuda?" A figura não respondeu. Não se mexeu nem 1 centímetro. Ficou ali, parada que nem estátua, só balanando levemente com o vento. Zé Maria sentiu um frio na espinha, mas afastou o pensamento ruim. Devia ser alguém bêbado, mais bêbado do que ele mesmo, que tinha caído no caminho e estava tentando se recompor. Ele se aproximou mais um pouco, com cuidado, e repetiu a pergunta. "Ô, amigo, precisa de ajuda para chegar em casa?" Foi quando a figura virou a cabeça. O movimento foi lento, doloroso, como se cada centímetro de rotação exigisse um esforço tremendo. E quando o rosto dela ficou iluminado pela lua, Zé Maria sentiu as pernas fraquejarem. Não tinha olho. Onde deveria ter os olhos, tinha só 2 buracos fundo e escuro, como se alguém tivesse arrancado os globos ocular e deixado só as cavidades vazias. A boca estava aberta num sorriso impossível, esticada além do que qualquer boca humana poderia esticar, mostrando dente podre e uma língua inchada e roxa. A pele era da cor de cinza, esticada sobre os ossos do jeito que couro seco fica quando é deixado no tempo. E o cheiro
Meu Deus, o cheiro era insuportável. A criatura deu um passo na direção dele. Não era um passo normal. O joelho dobrava para o lado errado, fazendo um estalo alto a cada movimento, e o pé arrastava no chão, levantando poeira. Outro passo. Mais um estalo. A boca começou a se mexer, tentando formar palavra. Ajuda-me. A voz era rouca, molhada, como se tivesse água nos pulmões. Cada sílaba vinha acompanhada de um som borbulhante que fazia o estômago do Zé Maria revirar. Ele não esperou para ver mais nada. Virou as costas e começou a correr. Correu como nunca tinha corrido na vida. As pernas dele, que antes estava meio mole da cachaça, agora parecia ter ganhado vida própria, impulsionando ele para frente com uma força que ele não sabia que tinha. O coração batia tão forte que ele achava que ia explodir dentro do peito. Atrás dele, podia ouvir os passos arrastados da criatura, aquele estalo horrível dos ossos quebrando e se remontando a cada movimento. E aquela voz pedindo ajuda de um jeito que não era pedido, era ameaça. Zé Maria não olhou para trás nem uma vez. Conhecia o caminho de cor, cada curva, cada buraco, cada pedra solta. Usou isso a favor dele, pulando os obstáculos sem diminuir a velocidade, rezando baixinho todas as orações que a mãe dele tinha ensinado quando ele era criança. Mas a coisa continuava vindo. Não importava o quanto ele corresse, parecia que a distância entre eles nunca aumentava. Ele podia sentir o fedor ficando mais forte, podia ouvir a respiração pesada e molhada cada vez mais perto do ouvido dele, até que ele viu a luz da casa dele ao longe. Era uma luz fraca, a lamparina que a mulher dele sempre deixava acesa na varanda quando ele saía de noite. Mas naquele momento parecia a coisa mais bonita que ele já tinha visto na vida. Juntou as últimas forças que tinha e deu um sprint final, praticamente voando sobre o chão. Quando chegou no portão da casa, ele olhou para trás pela primeira vez. Não tinha nada ali. O caminho estava vazio, iluminado pela lua cheia, quieto e pacífico como sempre. Nem sinal da criatura, nem rastro, nem som. Só o silêncio da noite e o vento nas árvores. Zé Maria ficou parado ali por uns minutos, respirando fundo, tentando acalmar o coração. Devia ter sido a cachaça, pensou. Tinha bebido demais e a cabeça dele tinha pregado uma peça. Só podia ser isso. Não existia criatura assim, não existia. Ele entrou em casa sem fazer barulho, não querendo acordar a família. Foi direto para o quarto, tirou a roupa suada e deitou na cama ao lado da mulher. Mas não conseguiu dormir. Ficou de olho aberto, olhando para o teto, tentando convencer a si mesmo que tinha imaginado tudo. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Zé Maria se levantou decidido a esquecer aquela noite. Tomou café, foi cuidar dos animais, trabalhou na horta. Tudo normal, tudo como sempre foi. Mas quando ele foi guardar as botas que tinha usado na noite anterior, viu alguma coisa que fez o sangue gelar nas veias. Tinha marca de mão na parte de trás da bota dele. 5 dedos comprido e fino, marcado na sola de couro, como se tivesse sido queimado ali. E o cheiro? Aquele cheiro de podre ainda estava grudado no couro, fraco, mas presente, impossível de ignorar. Zé Maria jogou as botas no fogo sem pensar 2 vezes. Viu o couro derreter e queimar, e só respirou aliviado quando não sobrou nada além de cinza. Mas mesmo assim, sabia que alguma coisa tinha mudado. Tinha encontrado alguma coisa naquela estrada, alguma coisa que não devia existir, que não tinha explicação. E o pior é que sabia que aquilo não tinha terminado. Passou uma semana inteira sem sair de noite. Inventava desculpa para não ir na venda do seu Antônio. Ficava em casa assim que o sol começava a se pôr, trancava todas as portas e janela mesmo no calor. A mulher dele começou a achar estranho, perguntava o que estava acontecendo, mas ele não contava nada. Como ia contar? Como ia explicar que tinha visto alguma coisa no caminho velho que desafiava qualquer lógica? Mas no povoado, outras coisas começaram a acontecer. O João da Venda
filho do seu Antônio, sumiu numa noite de quinta. Saiu para buscar uma encomenda na cidade vizinha e nunca mais voltou. Acharam o caminhão dele abandonado bem no meio do caminho velho, com a porta aberta e a chave ainda no contato. Não tinha sinal de luta, não tinha sangue, não tinha nada. Só aquele cheiro. Aquele cheiro horrível de coisa podre que grudava na garganta e não saía. Depois foi a vez da Dona Maria, que morava sozinha na casinha perto da ponte. Os vizinhos encontraram ela 3 dias depois, sentada na cadeira de balanço na varanda, olhando para a estrada. Estava morta já fazia tempo, mas o corpo dela não tinha começado a se decompor. Estava ressecado, como se toda a água tivesse sido sugada de dentro. E o rosto dela estava congelado numa expressão de terror absoluto, os olhos arregalados, olhando para alguma coisa que só ela tinha visto. O povo começou a falar. Começou a relembrar as histórias antigas sobre o caminho velho, as lendas que os mais velhos contavam sobre as coisas que vagava por aquelas bandas quando a noite caía. História de assombração, de alma penada, de criatura que não era desse mundo. História que ninguém levava a sério até agora. Foi o seu Benedito, o mais velho do povoado, que contou a história completa. Muitos anos atrás, quando o caminho velho ainda era a única estrada que ligava o povoado à cidade, tinha acontecido uma tragédia terrível. Um grupo de trabalhador estava voltando da colheita quando foram atacados por jagunço, que queria roubar o pagamento deles. A maioria conseguiu fugir, mas um homem ficou para trás. Não se sabe o nome dele, não se sabe de onde ele tinha vindo. Era um forasteiro que tinha aparecido no povoado procurando trabalho e tinha sido aceito na turma. Os jagunços não se contentaram em roubar. Torturaram o homem, querendo saber se tinha mais dinheiro escondido em algum lugar. Arrancaram os olhos dele para fazer os outros falar. Quebraram os ossos dele um por um, e quando finalmente perceberam que não tinha mais nada para tirar, deixaram ele ali mesmo, agonizando na beira da estrada, para morrer sozinho e sem ajuda. Demorou 3 dias para ele morrer. 3 dias de sofrimento inimaginável, sob o sol escaldante durante o dia e o frio cortante durante a noite. E durante todo esse tempo, ele implorou por ajuda. Gritou, gemeu, chorou, mas ninguém parou. Todos que passavam por ali viam o homem morrendo, mas tinham medo de parar. Medo de que os jagunços ainda tivessem por perto e fizesse a mesma coisa com eles. Quando finalmente acharam o corpo dele, já estava em estado avançado de decomposição. Enterraram ali mesmo, numa cova rasa na beira da estrada, sem cruz, sem reza, sem nada. E desde então, nas noites de lua cheia, diziam que o espírito dele voltava para a estrada. Não para se vingar, mas para continuar pedindo a ajuda que nunca recebeu em vida. Mas alguma coisa tinha mudado. O espírito não era mais só um pedido de socorro. Tinha virado alguma coisa mais escura, mais perigosa. Como se todos aqueles anos de abandono e solidão tivesse transformado a alma dele em alguma coisa que não era mais humana. Zé Maria ouviu a história do seu Benedito com um nó na garganta. Era exatamente o que ele tinha visto. Exatamente. A criatura sem olho, os ossos quebrados, o pedido de ajuda que soava como ameaça. Era o espírito do trabalhador morto há tanto tempo atrás, ainda vagando pelo caminho velho, ainda procurando alguém que parasse e ajudasse ele. Mas o que a gente faz? Alguém perguntou. Como a gente para isso? Seu Benedito ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Só tem um jeito, ele disse por fim. Alguém tem que ir até lá. Tem que encontrar o corpo dele, dar um enterro decente, com cruz e tudo. Fazer as rezas certas, pedir perdão em nome de todos que passaram e não ajudaram. É a única maneira de dar paz para a alma dele. Ninguém se ofereceu. Ninguém queria ir para o caminho velho de noite, sabendo que a criatura estava lá esperando. Mas também ninguém queria continuar vivendo com medo, vendo os vizinhos desaparecer um por um. Foi quando Zé Maria se levantou. Eu vou,
ele disse, e a voz dele não tremeu nem um pouco. Foi eu que encontrei ele primeiro. Acho que é comigo que ele quer falar. Tentaram dissuadir ele. A mulher dele chorou, implorou para ele não ir. Os filhos pequenos se agarraram na perna dele, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo o medo no ar. Mas Zé Maria tinha tomado a decisão. Sabia que não ia conseguir viver em paz enquanto não resolvesse aquilo, enquanto não desse ao morto o descanso que ele merecia. A mulher dele, Dona Aparecida, segurou o rosto dele com as duas mãos naquela noite antes dele sair. Os olhos dela estavam cheios de lágrima, mas ela não tentou convencer ele a ficar. Conhecia o marido. Sabia que quando ele tomava uma decisão assim, não tinha argumento que mudasse a cabeça dele. Você volta para mim, ouviu? Ela disse, a voz trêmula. Você volta para nós. Eu volto, Zé Maria prometeu e rezou para que não fosse mentira. Prepararam tudo direitinho. O padre do povoado, que só aparecia uma vez por mês, abençoou uma cruz de madeira nova. Era uma cruz bonita, feita pelo carpinteiro local com madeira de peroba, resistente e bem trabalhada. Seu Benedito ensinou as orações certas, as palavras que precisava ser dita. Era uma oração antiga, que vinha dos tempos dos avô, passada de geração em geração. Deram para ele água benta, vela e uma pá para cavar. O padre também deu um rosário benzido que tinha pertencido à mãe dele. Segure isso com fé, disse o padre, colocando o rosário na mão do Zé Maria. A fé é sua proteção contra tudo que é das trevas. Quando a noite caiu, Zé Maria se despediu da família e seguiu para o caminho velho. Dessa vez, não tinha bebido nada. Estava sóbrio, consciente e determinado. Levava uma lamparina na mão esquerda e a cruz na direita. O rosário estava enrolado no pulso, as contas de madeira batendo umas nas outras a cada passo. Os outros iam acompanhar até a entrada da estrada, mas depois ele seguiria sozinho. Um grupo considerável se juntou para acompanhar ele até onde dava. Tinha seu Antônio, o dono da venda, o carpinteiro que fez a cruz, Dona Teresa que sempre rezava pelos doentes e mais uns 10 ou 12 homens e mulher do povoado. Ninguém falava muito, só andavam em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, rezando as próprias orações. Quando chegaram na entrada do caminho velho, todos pararam. Era como se tivesse uma linha invisível marcando o começo daquele território amaldiçoado. Do outro lado, a estrada se estendia escura e ameaçadora, engolida pela mata fechada. Boa sorte, Zé, seu Antônio disse, apertando o ombro dele com força. A gente vai ficar aqui rezando por você. Se precisar de ajuda, grita, disse outro. A gente vem correndo. Mas todos sabiam que se ele gritasse, provavelmente já seria tarde demais. Zé Maria acenou com a cabeça, respirou fundo e entrou no caminho velho sozinho. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cada passo era um esforço, não por causa do cansaço físico, mas pelo peso do que ele ia fazer. A lamparina balançava na mão dele, criando sombra dançante nas árvores dos dois lados. Não sabia como ia encontrar o corpo. Tinha passado tanto tempo, devia ter sido coberto pela terra, pelas folhas, pela vegetação. Mas alguma coisa dizia para ele que saberia quando chegasse no lugar certo. E sabia mesmo. Era uma curva no meio do caminho onde a mata ficava mais fechada dos dois lados. Um lugar que ele tinha passado 1000 vezes sem nunca prestar atenção. Mas agora via com clareza. A luz da lamparina dele iluminou uma área onde a vegetação não crescia. Um círculo perfeito de terra nua, como se alguma coisa impedisse as plantas de brotarem ali. E no centro desse círculo, ele viu. Era só um montinho de terra, quase imperceptível depois de tanto tempo. Mas estava ali, o lugar onde tinham jogado o corpo do trabalhador sem nome. Zé Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha toda. Não era só medo, era alguma coisa mais profunda. Era tristeza, uma tristeza imensa por toda a injustiça que tinha acontecido ali.
por todo o sofrimento que aquele lugar guardava. Ele se ajoelhou ao lado da cova, fincou a cruz na cabeceira com cuidado, certificando que estava bem firme no chão. Acendeu as velas em volta, formando um círculo de luz ao redor do monte. A chama bruxulearam por um momento quando uma brisa passou, mas se mantiveram acesa, e começou a rezar. As palavras saíam da boca dele meio tropeçando no começo. A emoção apertava a garganta, dificultando a fala, mas depois as palavras ganharam força, ganharam convicção. Rezou por perdão, rezou pela alma do morto, pediu paz para ele, descanso, fim do sofrimento. Rezou em nome de todos que tinham passado e não pararam. Rezou em nome do povoado inteiro, assumindo a culpa coletiva de ter abandonado um homem para morrer sozinho. Foi quando o gemido começou. Veio de todos os lados ao mesmo tempo. Um som agoniante que parecia sair da própria terra, das árvores, do ar. Era como se a floresta inteira tivesse ganhado voz e tivesse gritando em agonia. A lamparina dele começou a bruxulear, a chama dançando selvagem, mesmo sem vento. As velas ao redor da cova começaram a apagar uma por uma, como se dedos invisíveis tivessem soprando elas. E então ele apareceu. A criatura surgiu da sombra, se arrastando na direção de Zé Maria, com aqueles movimentos quebrado e errado. Mas dessa vez ele viu mais detalhe. Viu que a roupa da criatura era farrapo podre, resto do que um dia tinha sido calça de trabalho e camisa de algodão. Viu que os pés descalços estavam rasgado e sangrando, deixando rastro escuro no chão. Viu que as mãos tinham unhas arrancadas, os dedos quebrados em ângulo impossível, mas dessa vez ele não correu. Ficou ali, de joelho, segurando a cruz com uma mão e o rosário com a outra, continuando a rezar mesmo com o medo apertando o peito dele, mesmo com cada fibra do corpo dele gritando para fugir. A criatura parou na beira do círculo de luz das velas que ainda estava acesa. Os buracos vazios, onde deveria ter os olhos, pareciam fixados no Zé Maria, e a boca deformada continuava se mexendo, tentando falar. Ajuda-me. Era o mesmo pedido de sempre. Mas agora, naquela proximidade, Zé Maria podia ouvir mais do que só as palavras. Podia ouvir o desespero, a dor, o sofrimento inimaginável de 3 dias agonizando sozinho. Podia sentir a traição de ter sido abandonado por pessoas que podiam ter ajudado, mas escolheram não fazer. Eu estou aqui para ajudar, Zé Maria disse, e surpreendeu a si mesmo com a firmeza na voz. Não tinha mais medo. Ou melhor, ainda tinha, mas o medo estava sendo dominado por alguma coisa mais forte. Compaixão. Vim para dar o descanso que você nunca teve. Vim pedir perdão por todos que passaram e não pararam. Vim fazer o que deviam ter feito há muito tempo atrás. A criatura ficou parada, como se estivesse processando as palavras. A cabeça inclinada num ângulo estranho se endireitou um pouco e por um momento quase parecia humano de novo. Então, lentamente começou a se aproximar. Zé Maria apertou a cruz com mais força, mas não parou de rezar. 1 passo. 2 passos. Aquele estalo horrível dos ossos quebrando a cada movimento. A criatura agora estava dentro do círculo de luz, tão perto que ele podia ver os detalhes horríveis do corpo deformado. Podia ver as marcas de tortura, os cortes, as queimaduras. Podia ver o sofrimento gravado em cada centímetro daquela forma grotesca. Ela estendeu a mão. Era uma mão esquelética, com a pele esticada sobre os ossos, as unhas comprida e amarelada. Mas o movimento não era ameaçador. Era suplicante, implorando, pedindo. Zé Maria engoliu seco. Sabia o que precisava fazer. Era o teste final. Tudo o que tinha acontecido até agora tinha levado a esse momento. A criatura não queria vingança. Não queria fazer mal. Só queria alguma coisa que tinha sido negado a ela em vida e em morte. Queria conexão humana. Queria que alguém reconhecesse o sofrimento dela. Queria que alguém se importasse.
Então, contrariando todo o instinto de sobrevivência que gritava para ele correr, ele estendeu a própria mão e tocou a da criatura. A sensação foi indescritível, frio absoluto que queimava como fogo. Uma conexão que atravessou todo o corpo dele, abrindo uma ponte entre os dois. E através dessa ponte vieram as memórias. Viu tudo. Viu o homem como ele era antes, jovem e cheio de esperança, chegando no povoado, procurando trabalho e uma nova vida. Viu ele sendo aceito pelo grupo de trabalhador, fazendo amizade, rindo ao redor da fogueira depois de um dia de trabalho duro. Viu o dia do ataque, o terror nos olhos dele quando os jagunços apareceram. Viu a tortura, cada momento de agonia, cada súplica ignorada. Viu as pessoas passando pela estrada, viu os olhos delas desviando, viu as costas virando, viu os 3 dias de morte lenta, o sol queimando de dia, o frio congelando de noite. Viu a solidão absoluta dos últimos momentos. Viu a raiva e o desespero se transformando em alguma coisa mais escura, à medida que a alma dele não conseguia partir, presa àquele lugar de sofrimento. Zé Maria chorou. Não conseguiu segurar. As lágrimas desceram pelo rosto dele enquanto ele experimentava tudo aquilo, enquanto sentia na própria pele o que aquele homem tinha passado. E através das lágrimas, continuou rezando, continuou pedindo perdão, continuou oferecendo a paz que o homem merecia. E então, lentamente, sentiu a mudança. A mão que segurava a dele começou a ficar mais quente. O frio cortante foi substituído por calor suave. A textura mudou, ficando menos áspera, menos morta. Zé Maria abriu os olhos e viu a transformação acontecendo. A criatura estava mudando. A pele acinzentada foi ganhando cor. Os ferimentos foram fechando. Os ossos quebrados foram se endireitando. E mais importante, nos buracos vazios, começou a surgir olho. Olho humano, castanho escuro, cansado, mas finalmente em paz. Obrigado, a voz disse, e dessa vez não era mais aquele som gutural e horrível. Era uma voz humana, suave e cheia de gratidão. Obrigado por parar, obrigado por se importar, obrigado por me ver como pessoa e não como monstro. A forma começou a se desfazer, mas não de jeito grotesco como antes. Era bonito. Era como se o corpo tivesse virando luz, partícula brilhante que subiam para o céu noturno como vagalume. A mão que segurava a do Zé Maria deu um último aperto, firme e caloroso, antes de desaparecer completamente. E então não tinha mais nada. Só ele, sozinho no meio do caminho velho, ajoelhado ao lado de uma cova antiga, com a cruz ainda firme na terra e as velas, que tinham voltado a acender sozinha, queimando suave ao redor. Mas o ar era diferente. Não tinha mais aquele peso, aquela sensação opressiva de sofrimento antigo. A floresta tinha voltado a viver. Os grilos começaram a cantar. Uma coruja piou ao longe. A brisa que passou era fresca e limpa, sem nenhum rastro daquele cheiro de podre. Zé Maria ficou ali por mais um tempo, terminando as rezas, fazendo tudo do jeito certo. Quando acabou, pegou a pá e começou a cavar. Não achou osso, não achou nada que indicasse que tinha tido um corpo ali, mas mesmo assim cavou fundo, fez a cova decente que o homem nunca teve e cobriu de novo com cuidado. Fez um monte bonito, arrumou as pedras em volta, deixou a cruz bem firme e bem no centro. Quando terminou, já estava quase amanhecendo. O céu no leste começava a clarear, aquele azul escuro dando lugar ao cinza do pré-amanhecer. Ele pegou a lamparina, já quase sem óleo, e voltou para o povoado. O grupo que tinha ficado esperando na entrada do caminho velho ainda estava lá. Tinham passado a noite inteira em vigília, rezando, esperando, temendo o pior. Quando viram a luz da lamparina dele se aproximando, teve um momento de silêncio tenso. Depois, quando reconheceram ele, vivo e inteiro, explodiu em choro e abraço. Dona Aparecida correu para o marido e se jogou nos braços dele, soluçando de alívio.
Os filhos pequenos se agarraram nas pernas dele e Zé Maria teve que fazer esforço para não cair no chão de tão cansado que estava. Acabou, ele disse simplesmente. Ele descansou. Nunca mais ninguém viu a criatura no caminho velho. O João da Venda apareceu 3 dias depois, confuso e desorientado, mas vivo. Disse que não lembrava de nada, só de ter parado o caminhão para ajudar alguém e depois tudo ficou escuro. Acordou numa clareira na mata, com fome e sede, mas sem nenhum ferimento. As mortes pararam, os desaparecimentos pararam, a paz voltou para o povoado. O caminho velho voltou a ser só um caminho. As pessoas voltaram a passar por ali de noite sem medo. Os grilos voltaram a cantar. As corujas voltaram a piar nas árvores. Até a vegetação parecia mais viva, mais verde. Tudo voltou ao normal. Mas Zé Maria nunca esqueceu. Toda vez que passa pela cova que ele cuidou, para por um momento, tira o chapéu e faz uma reza rápida. Cuida da cruz, troca quando fica velha, mantém o lugar limpo e respeitado. De vez em quando deixa a flor silvestre que colhe no caminho. De vez em quando acende uma vela e fica ali sentado por alguns minutos, em silêncio. E tem dia, principalmente quando a lua está cheia e o ar está limpo, que ele jura que pode sentir uma presença suave por perto. Não é assustador, é reconfortante. É como se o espírito do trabalhador sem nome tivesse voltado, não para assombrar, mas para agradecer. Para lembrar que foi visto, que foi valorizado, que importou, porque aprendeu uma lição importante naquela noite. Aprendeu que às vezes o que a gente chama de monstro é só alguém que foi abandonado por tempo demais. Alguém que só queria um pouco de dignidade, um pouco de respeito, um fim decente para o sofrimento. E aprendeu que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, mesmo que seja assustador, mesmo que seja difícil. Os anos passaram. Zé Maria ficou velho, o cabelo embranqueceu, as costas curvaram com o peso do tempo, mas sempre manteve o compromisso de cuidar daquela cova. Ensinou os filhos dele sobre a importância daquilo, sobre a história do homem que morreu sozinho e foi finalmente honrado. E quando os netos nasceram, também contou para eles, para que nunca esquecessem. A história se espalhou além do povoado. Gente de cidade vizinha começou a vir visitar o lugar, sempre com respeito, sempre deixando alguma oferenda. Virou um lugar de reflexão, um lembrete de que humanidade não é opcional, é essencial. E Zé Maria, nos últimos anos de vida dele, sempre dizia a mesma coisa para quem perguntava sobre aquela noite. Não foi coragem que me fez ficar, foi vergonha. Vergonha de fazer parte de um mundo onde um homem pode morrer pedindo ajuda e ninguém para. Vergonha de ser mais um que ia virar as costas. Às vezes, a coisa mais assustadora não é o monstro na estrada. É o monstro que a gente pode virar se escolher não ver o sofrimento dos outros. E até hoje, dizem que o Caminho Velho é um dos lugares mais pacíficos da região. Que tem uma energia boa ali, uma sensação de que justiça foi feita. Que quando você passa pela cruz bem cuidada e pelas flores sempre fresca, sente alguma coisa. Não é medo, é paz. É o descanso de uma alma que finalmente encontrou o que procurava. É a prova de que nunca é tarde para fazer a coisa certa. É o lembrete de que somos definidos não pelo que fazemos quando é fácil, mas pelo que fazemos quando é difícil, quando é assustador, quando exige que enfrentemos nosso próprio medo para ajudar alguém que precisa. E é a garantia de que, no fim, a compaixão sempre vence a indiferença. Sempre. Tinha uma neblina espessa naquela manhã de domingo, quando a Terezinha acordou mais cedo que o normal. Nem o galo tinha cantado ainda, mas alguma coisa tinha tirado ela do sono. Um barulho estranho vindo lá de fora, um som que parecia canto, mas abafado, distante, como se viesse de debaixo da terra. Ela se levantou devagar para não acordar o marido e os 3 filhos que dormiam no quarto ao lado. A casa era simples, de pau a pique,
com chão de terra batida e telhado de sapé. Ficava nos arredores do vilarejo, num terreno que tinha sido da família dela por gerações. Os vizinhos mais próximos estavam a uns 200 metros de distância e, além disso, era só mato, pedra e os caminhos que levava para as roças. Terezinha foi até a janela e espiou para fora. A neblina estava tão densa que mal dava para ver o quintal. Mas o som continuava. Agora que estava mais acordada, ela conseguia distinguir melhor. Era canto religioso. Parecia ladainha, aquelas reza cantada que o povo fazia nas procissão. Mas quem ia fazer procissão àquela hora, no meio da madrugada e com aquela neblina toda? O som foi ficando mais alto, mais próximo. Terezinha sentiu um arrepio subir pela espinha. Tinha alguma coisa errada ali. O canto era bonito, solene, mas tinha uma qualidade estranha nele. As vozes pareciam vir de muito longe mesmo estando perto, como se estivesse passando por água antes de chegar nos ouvidos dela. Foi quando ela viu as luzes. Eram várias, dezenas delas, pequena chama vacilante que se movia através da neblina. Vela. Parecia uma procissão mesmo, com cada pessoa carregando uma vela acesa. Elas vinham descendo o caminho que passava em frente à casa dela, se movendo devagar, em fila, acompanhada por aquele canto estranho e hipnotizante. Terezinha quis chamar o marido, mas a voz não saiu. Ficou ali, paralisada, olhando aquela cena impossível, porque sabia no fundo do coração que aquilo não era procissão normal. Não podia ser. As figuras foram ficando mais visíveis à medida que se aproximava. Usava roupa branca, túnica comprida que arrastava no chão. Cada uma carregava uma vela alta e a luz iluminava os rostos delas de baixo para cima, criando sombra estranha e alongada. Mas o que fez o coração da Terezinha quase parar foi quando ela viu os rostos direito. Ela conhecia aquelas pessoas, ou melhor, tinha conhecido, porque todas elas estavam mortas. Lá na frente ia o seu Joaquim, que tinha morrido fazia 2 anos de derrame. Atrás dele vinha a dona Sebastiana, levada pela febre amarela 3 anos atrás. Tinha o Pedrinho, que tinha se afogado no rio quando era criança. Tinha a parteira velha, a dona Francisca, que tinha sido enterrada fazia 6 meses. Tinha gente que Terezinha só conhecia de fotografia antiga. Gente que tinha morrido antes dela nascer. Todos mortos. Todos enterrados no cemitério do vilarejo. Mas ali estavam eles, caminhando em procissão, cantando, carregando vela como se tivesse vivo. Terezinha quis gritar, quis correr, mas o corpo não obedecia. As pernas estavam mole que nem massa de mandioca. Só conseguia ficar ali, grudada na janela, vendo a procissão passar. Contou pelo menos 40 pessoas, 40 mortos caminhando pela estrada que nem se fosse a coisa mais natural do mundo. O que mais perturbava era a expressão deles. Não era vazio nem distante. Era tristeza, uma tristeza tão profunda que parecia atravessar o tempo e o espaço, chegando até ela como uma onda de água fria. Os olhos de cada um estavam fixos para frente, mas ao mesmo tempo parecia que olhava para dentro, para um sofrimento que ninguém mais podia ver. O canto foi diminuindo à medida que ele se afastava, e as luzes foi sumindo na neblina. Quando o último deles desapareceu, Terezinha finalmente conseguiu se mexer. Correu para o quarto e sacudiu o marido com força. Zeca, Zeca, acorda! Eu vi uma coisa horrível! O marido dela, Zeca, era homem prático, de pé no chão. Não acreditava em assombração nem nada disso. Mas quando viu o estado da mulher, pálida que nem cera, tremendo toda, levantou na hora. Que foi, mulher? Tá doente? Terezinha contou tudo, atropelando as palavras, tentando fazer ele entender. Mas viu no olho dele aquela expressão. Ele achava que ela tinha sonhado, que tinha confundido as coisas. Deve ter sido pesadelo, Teresa. Volta a dormir que tá cedo ainda. Mas ela sabia que não tinha sido sonho. Tinha visto com os próprios olhos. Tinha ouvido com os próprios ouvidos. Aquilo tinha acontecido de verdade. Terezinha não conseguiu voltar a dormir.
Ficou deitada até o sol nascer, mas a mente estava acelerada, revivendo cada detalhe daquela visão. Quando finalmente se levantou, foi até o quintal e olhou para o caminho onde a procissão tinha passado. Procurou marca, qualquer sinal de que aquilo tinha sido real. Mas não tinha nada, nem pegada, nem marca de vela pingada, nada. Durante o dia, tentou convencer a si mesma que Zeca tinha razão. Devia ter sido sonho, alucinação, alguma coisa. Mas no fundo, sabia que não. Tinha sentido o frio da neblina na pele, tinha cheirado a cera das velas, tinha ouvido com clareza absoluta aquele canto. Era real demais para ser imaginação. No dia seguinte, Terezinha foi até a casa da Dona Lourdes, a mulher mais velha do vilarejo. Se alguém ia saber de alguma coisa sobre aquilo, era ela. Dona Lourdes tinha mais de 80 anos, era curandeira e benzedeira, conhecia todas as histórias e lendas da região. A velha morava sozinha numa casinha nos arredores, rodeada de horta medicinal e galinha. Quando Terezinha chegou, ela estava sentada na varanda, descascando mandioca. Levantou os olhos e ficou olhando para a visita com aquela expressão que parecia ver através das pessoas. "Entra, menina, já estava te esperando." Terezinha sentiu um calafrio. Como ela podia estar esperando? Quando Terezinha contou o que tinha visto, a expressão da Dona Lourdes mudou. O rosto enrugado ficou sério, preocupado. As mãos velhas pararam de trabalhar e ficaram imóvel no colo. "A procissão das almas", ela disse baixinho, fazendo o sinal da cruz. Faz muito tempo que não ouvia falar dela. Pensei que tinha parado. Pensei que tinha se cansado de tentar. "Que procissão é essa, Dona Lourdes?" A velha suspirou fundo e mandou Terezinha sentar. Preparou um chá de capim-santo com folha de hortelã e começou a contar, a voz carregada de peso. "Tem uma dívida antiga nesse lugar. Uma dívida que nunca foi paga. Uma vergonha que nunca foi reconhecida. Tem muito tempo atrás, quando esse vilarejo estava começando, quando os bisavôs dos mais velhos aqui ainda era criança, aconteceu uma desgraça terrível. Teve uma epidemia, uma febre que ninguém sabia de onde tinha vindo nem como curar. Matou metade da população em questão de semana. Morreu tanta gente que não tinha caixão suficiente, não tinha gente suficiente para cavar as covas, não tinha padre para benzer os corpos." Dona Lourdes tomou um gole do chá antes de continuar, os olhos distantes como se estivesse vendo aquele tempo terrível. Os que sobreviveram, apavorado com a doença, começou a enterrar os mortos de qualquer jeito. Jogava os corpos em cova coletiva. 3, 4 de cada vez, sem reza, sem respeito, sem nada. Tinha medo de chegar perto demais, medo de tocar, medo de respirar o mesmo ar. E o pior de tudo, menina, o pior de tudo é que tinha gente que nem estava morta direito e já era enterrada. Só porque estava muito doente, só porque parecia que não ia sobreviver e os vivos tinham medo de esperar. Terezinha sentiu o estômago embrulhar ouvindo aquilo. Enterraram gente viva, enterraram criança viva, enterraram velho que só estava inconsciente, enterraram gente que talvez pudesse ter sido salva se tivesse recebido cuidado. Foi uma crueldade sem tamanho, filha. Uma crueldade nascida do medo, sim, mas crueldade do mesmo jeito. E o pior é que depois, quando a epidemia passou e a vida voltou ao normal, o povo quis esquecer, não quis pensar no que tinha feito, não quis enfrentar a culpa. A velha se levantou e foi até uma cômoda velha no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou um caderno antigo, as páginas amareladas pelo tempo. Voltou e mostrou para Terezinha. Era um diário, escrito com letra trêmula. "Isso aqui é do meu avô. Ele tinha 10 anos quando a epidemia aconteceu. Sobreviveu porque a mãe dele trancou ele e os irmãos dentro de casa e não deixou sair por semana. Ele viu tudo pela janela. Viu os carrinhos de mão passando cheio de corpo. Viu as pessoas sendo jogadas nas covas. E ele escreveu, anos depois, o que tinha visto. Escreveu sobre os gritos que vinha de dentro da terra nas primeiras noites depois dos enterros.
grito de quem tinha sido enterrado vivo e estava tentando sair. Terezinha sentiu as lágrimas brotando. Era horrível demais para imaginar. Ninguém foi ajudar? Ela perguntou com a voz embargada. Os que ouviram fingiram que não tinha ouvido. Tinha medo de desenterrar e pegar a doença. Preferiram acreditar que era imaginação, que era o vento, que era qualquer coisa menos o que realmente era. E depois de alguns dias, os gritos pararam. Aí sim, aí tinham morrido todos de verdade. Dona Lourdes fechou o caderno com cuidado reverente. Construíram o cemitério novo em outro lugar e nunca mais falaram da escova coletiva. Fingiram que não existia. Nunca colocaram cruz, nunca fizeram memorial, nada. Deixaram os mortos lá, abandonados, sem nome, sem reconhecimento. Mas os mortos não esqueceram. Como podia esquecer? E a procissão? É eles, todas as almas que foi enterrada sem dignidade, sem respeito, sem reza. Todas que morreu sozinha e apavorada, ou pior, que foi enterrada ainda viva e morreu sufocada debaixo da terra. Ele sai uma vez por ano, sempre no mesmo dia, sempre com a mesma neblina. É o aniversário do primeiro enterro coletivo. Eles percorrem os caminhos antigos do vilarejo, cantando as ladainhas que nunca foi cantada para eles, carregando as velas que nunca foi acesa nos velórios. Eles procuram alguma coisa, filha. Procura o reconhecimento. Procura que alguém lembre deles, que alguém peça perdão, que alguém reconheça que eles existiram e que o que foi feito foi errado. Mas isso foi há tanto tempo. As pessoas que fizeram aquilo já morreram todas. A culpa passa de geração em geração quando não é resolvida. Dona Lourdes disse com gravidade, os olhos fixos nos de Terezinha. Nós somos herdeiro dessa terra, então somos herdeiro dessa dívida também. Enquanto não for acertado, as almas vai continuar caminhando, vão continuar procurando. E a cada ano que passa, a procissão fica um pouco maior, porque mais gente vai morrendo sem que a dívida antiga seja paga, e as almas novas se juntam às velhas. E como acerta isso? Dona Lourdes ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a janela, para os morros ao longe. Quando falou de novo, a voz era suave, mas firme. Tem que achar onde eles foi enterrado. Tem que fazer uma cerimônia decente, com padre, com reza, com tudo. Tem que honrar cada alma, mesmo sem saber o nome. Tem que pedir perdão em nome dos antepassados e prometer que nunca mais vai ser esquecido. Tem que construir um lugar de memória, um lugar onde as pessoas possam ir para lembrar e para refletir. Só assim as almas vai descansar. Mas ninguém sabe onde fica essa escova, Terezinha disse, sentindo um peso enorme se formando no peito. Os mortos sabem. Ele está tentando mostrar o caminho há décadas. Por que você acha que a procissão passa sempre no mesmo lugar? Ele está indicando a direção. Sempre foi assim. Eles passam e espera que alguém siga, que alguém preste atenção. Mas até agora ninguém teve coragem. Ou ninguém acreditou o suficiente para tentar. Dona Lourdes se inclinou para frente e segurou a mão da Terezinha com força surpreendente para a idade dela. Você foi escolhida, menina. Não sei como nem porquê, mas foi. Você viu a procissão. Isso não acontece com qualquer um. A maioria das pessoas passa por eles e nem percebe. Vê só neblina, ouve só vento. Mas alguns, poucos, conseguem ver de verdade. E esses são os escolhidos para fazer alguma coisa. Terezinha sentiu um peso enorme no peito. Alguma coisa dentro dela sabia que Dona Lourdes estava certa. Não por acaso que ela tinha visto a procissão. Não por acaso que tinha acordado naquela hora exata, que tinha ido até a janela, que tinha conseguido ver quando outros não viam. Eu preciso seguir eles na próxima vez, ela disse, e a própria voz pareceu vir de outra pessoa. Preciso descobrir onde fica a escova. É perigoso, filha. Não é coisa para se brincar. Tem força ali que a gente não entende, força de sofrimento muito antigo, muito profundo. Se você for, tem que ir preparada.
Tem que ter fé forte, proteção forte. Mas alguém tem que fazer, né? Alguém tem que resolver isso. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Dona Lourdes olhou para ela com uma mistura de respeito e preocupação. Viu naquela mulher jovem alguma coisa que reconheceu. Coragem. Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem tem medo e faz mesmo assim. Se vai fazer isso, então vou te preparar direito. Vou te ensinar as proteção, as oração. E você não pode ir sozinha. Tem que levar testemunha. Tem que ter gente que veja, que possa contar depois, que possa ajudar se alguma coisa der errado. Durante o mês seguinte, Terezinha se preparou. Ia na casa de Dona Lourdes todo dia para aprender. A velha ensinou ela todas as orações de proteção, todas as reza forte que tinha aprendido da avó e da bisavó. Deu para ela um terço benzido pelo bispo quando ele tinha visitado o vilarejo anos atrás. Deu um saquinho com erva santa, arruda, alecrim, guiné, sal grosso, que tinha que ser carregado sempre perto do coração. Deu um frasco pequeno de água benta que o padre tinha benzido em 3 sexta-feiras santas seguida. Ensinou como fazer o círculo de proteção com sal e como invocar os anjos guardião. Ensinou as palavras que tinha que ser ditas se o medo ficasse forte demais. Ensinou como reconhecer se uma alma estava em paz ou se estava perturbada. Ensinou que compaixão era a proteção mais forte de todas, porque as almas que sofria não queria fazer mal, só queria ser vista. Terezinha também conversou com o padre do vilarejo, o padre Antônio. Ele era jovem, tinha chegado há pouco tempo, vindo da capital. No começo achou que ela estava meio desequilibrada, que era superstição de interior. Mas quando ela insistiu, quando contou a história completa, quando mostrou o diário velho que Dona Lourdes tinha emprestado, ele começou a levar a sério. Se existe essa cova coletiva, se essas pessoas foi enterrada sem o sacramento da igreja, sem extrema unção, sem bênção, então é dever meu fazer o que deveria ter sido feito há tanto tempo, ele disse, a expressão grave. A igreja falhou com essas pessoas. Não estava presente quando precisaram. Posso pelo menos tentar corrigir isso agora. Juntaram um pequeno grupo para ajudar. Tinha o Zeca, que ainda estava cético, mas não ia deixar a mulher ir sozinha numa coisa dessas. Tinha o Tonico, irmão da Terezinha, homem corajoso que tinha servido o exército e não tinha medo de quase nada. Tinha a Josefa, amiga de infância da Terezinha, e o marido dela, o Arlindo, que era forte e prático. E tinha Dona Lourdes, que mesmo velha e com a perna ruim, insistiu em ir. Passei a vida inteira ouvindo sobre isso, ela disse. Não vou perder a chance de ver resolvido. Marcaram para o domingo seguinte, que era quando a procissão deveria aparecer de novo, se o ciclo continuasse. Terezinha não dormiu direito nos dias que antecedeu. Sonhava com a procissão, com os rostos dos mortos, com aquele canto estranho. Sonhava que seguia eles e se perdia na neblina, que nunca mais conseguia achar o caminho de volta. Mas não desistiu. Sabia que precisava fazer aquilo. Conversou com os filhos, explicou que ia precisar sair de noite, mas que ia voltar. Os meninos, sem entender direito, mas sentindo a seriedade da mãe, fizeram ela prometer que tomaria cuidado. A mais velha, a Mariazinha de 8 anos, abraçou ela com força e sussurrou no ouvido. A senhora é corajosa, mamãe, mais corajosa que todo mundo. Quando chegou o dia, todos se reuniram na casa dela ainda antes da meia-noite. O padre Antônio trouxe os objetos litúrgicos cuidadosamente embrulhados. A estola roxa de requiem, o aspersório com água benta, o incensário de prata, a cruz processionária que era usada nas festas religiosas. Cada um do grupo levava uma lanterna a óleo e um terço. Dona Lourdes tinha benzido todos antes de sair, fazendo o sinal da cruz na testa de cada um e rezando baixinho. O ambiente estava tenso. Mesmo os mais céticos, como o Zeca e o Arlindo, estava sentindo o peso do que iam fazer. Tinha alguma coisa no ar,
uma expectativa, uma energia que deixava todo mundo inquieto. Ficaram esperando na sala, em silêncio. A tensão era quase palpável. Ninguém conversava muito. Cada um estava perdido nos próprio pensamento, nas própria oração, nos próprio medo. O relógio na parede marcava os minutos arrastado. Cada tique parecia mais alto que o normal, ecoando no silêncio pesado. Meia-noite passou, 1 da manhã, 2. Terezinha começou a achar que não ia acontecer nada, que talvez tivesse errado o dia, ou que a procissão tinha decidido não aparecer. Mas Dona Lourdes, sentada no canto com os olhos fechados, de repente abriu eles e disse: "Tá vindo, preparem." Foi quando a neblina começou. Surgiu do nada, rápida e densa, engolindo tudo. Em questão de minuto, não dava para ver um palmo à frente do nariz. Era uma neblina diferente de qualquer outra. Não era só vapor de água. Tinha alguma coisa mais, alguma substância que parecia quase sólida, que grudava na pele e deixava uma sensação de frio que ia até os ossos. E com a neblina veio o canto. Aquele mesmo canto que Terezinha tinha ouvido um mês atrás. As vozes etéreas, solene, cantando ladainha em latim antigo que ninguém mais usava. O som fazia os pelos do braço arrepiar, entrava nos ossos e se alojava lá, fazendo o corpo inteiro vibrar numa frequência estranha. Não era desafinado. Pelo contrário, era bonito demais, perfeito demais, e justamente isso tornava ainda mais perturbador. "São eles", Terezinha sussurrou, a voz mal saindo. "Tão vindo." Todos saíram da casa e foram para o caminho. O padre Antônio carregava a cruz processionária na frente. Atrás dele vinha Terezinha e Dona Lourdes, depois os outros. Formaram uma pequena procissão de vivo para seguir a procissão dos mortos. Não demorou muito para ver as luzes. Dezena de vela acesa se aproximando devagar. E as figuras brancas, movendo em fila fantasmagórica na neblina. Era exatamente como Terezinha tinha visto antes, mas agora, sabendo o que era, sabendo a história por trás, era ainda mais comovente. "Jesus Cristo é real", o Tonico sussurrou, a voz tremendo mesmo sendo homem de coragem. "É tudo real, tão tudo ali." O Zeca não disse nada, mas apertou a mão da mulher com força. O ceticismo dele tinha evaporado completamente diante daquela visão impossível. O padre Antônio apertou a cruz que carregava com tanta força que os nó dos dedos ficaram branco. Mesmo com todos os anos de seminário, todas as aulas de teologia, todas as discussões sobre vida após a morte, nada, absolutamente nada, tinha preparado ele para aquilo. Mas era homem de fé verdadeira e não ia recuar. Tinha feito o juramento de servir todas as almas, viva ou morta, e ia cumprir. "Vamos", ele disse com firmeza que não sentia. "Vamos seguir eles, que Deus nos proteja." A procissão passou por ele sem nem olhar. Os mortos continuaram caminhando, cantando, alheio aos vivos que agora seguia atrás. Terezinha conseguia ver os rostos com clareza agora. Seu Joaquim, com a expressão séria que ele sempre teve em vida. Dona Sebastiana, com o olhar distante, como se já tivesse visto coisa demais. O Pedrinho, eternamente criança, carregando uma vela pequena demais para a mão dele, os pés descalços, mal tocando o chão, e tinha tanto outro. Gente que ela não conhecia, de época que ela não tinha vivido, mulher com roupa de décadas atrás, homem com chapéu de palha velho, criança de colo nos braços de mãe morta, era de partir o coração. Seguiram por quase 1 hora. A procissão deixou o caminho principal e entrou numa trilha quase imperceptível, coberta de mato. Era um lugar que ninguém do grupo conhecia, uma parte esquecida do vilarejo que não tinha sido usada há décadas. A vegetação era densa, mas curiosamente ela se afastava quando a procissão passava, como se as próprias plantas reconhecessem o direito de passagem daquelas almas. Subiram uma elevação suave, passaram por um bosque de árvore antiga
e chegaram numa clareira. Era um lugar estranho, onde não crescia nada além de capim ralo e amarelado. No centro da clareira tinha várias depressões no terreno, marcas retangular na terra que indicava onde tinha sido cavado há muito tempo. Cova, várias delas. As cova coletiva. A procissão parou. Os mortos formaram um círculo ao redor das covas, ainda cantando, ainda carregando as velas. A luz bruxuleante iluminava os rostos deles, criando uma cena que era ao mesmo tempo bela e terrivelmente triste. E pela primeira vez, eles olharam para trás, olharam para os vivos que tinha seguido eles. Não tinha raiva nos olhos deles, não tinha ódio nem desejo de vingança. Tinha só tristeza. Uma tristeza profunda e antiga, o peso de décadas de abandono e esquecimento. Era a tristeza de quem tinha sofrido injustiça e nunca tinha sido reconhecido, de quem tinha morrido sozinho e apavorado e depois tinha sido esquecido como se nunca tivesse existido. Mas junto com a tristeza tinha esperança. Uma esperança frágil, quase extinta, mas ainda ali. A esperança de que finalmente, depois de tanto tempo, alguém tinha vindo. Alguém tinha visto. Alguém se importava. O padre Antônio deu um passo à frente. As mãos dele tremiam visivelmente e tinha suor escorrendo pela testa mesmo com o frio da neblina. Mas a voz saiu firme e clara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vim aqui hoje para dar a vocês o que foi negado. Vim para honrar suas memórias, para rezar por suas almas, para pedir perdão pelos pecados dos que vieram antes de nós. Vim para reconhecer o sofrimento de vocês, para dizer que vocês importaram, que vocês importam ainda e que nunca mais vão ser esquecidos. Ele começou a rezar. Rezou a missa de Réquiem completa, mesmo sem os paramentos adequados, mesmo sem altar, mesmo ali no meio da mata. Incensou as covas, andando ao redor de cada uma, deixando a fumaça perfumada subir para o céu. Benzeu com água benta, fazendo o sinal da cruz sobre cada depressão no terreno. Cantou as ladainhas e sua voz, treinada nos corais do seminário, ecoou pela clareira. E o grupo todo acompanhou. Mesmo os que não sabiam as palavras direito, repetia o que conseguia. Rezaram o terço completo. Rezaram por cada alma enterrada ali, conhecida ou desconhecida. Pediram perdão pela crueldade dos antepassados, pelo abandono, pelo esquecimento. Pediram que as almas encontrassem a paz que tinha sido negada. Terezinha chorava enquanto rezava. Não conseguia segurar as lágrimas. Chorava não só por eles, mas por tudo. Por toda a dor que o medo tinha causado através da história. Por todas as vezes que o ser humano escolhia a própria segurança em detrimento da compaixão. Chorava pela fragilidade da vida, pela facilidade com que a dignidade podia ser tirada de alguém. Chorava porque entendia, talvez pela primeira vez de verdade, o peso da responsabilidade coletiva. Dona Lourdes também chorava, as lágrimas descendo pelas rugas profundas do rosto. Tinha esperado a vida inteira por aquele momento, a resolução de uma história que tinha assombrado sua família por gerações. E enquanto rezavam, alguma coisa começou a mudar. As figuras ao redor foram ficando mais translúcidas. A luz das velas que eles carregavam foi ficando mais brilhante, mais clara, perdendo aquele aspecto sombrio e adquirindo um brilho quase dourado. Os rostos foram relaxando, a tristeza profunda sendo substituída por alguma coisa que parecia alívio, paz, gratidão. O canto deles foi mudando também. Não era mais lamento, não era mais súplica, era gratidão, era despedida. Era o som de quem finalmente podia descansar depois de tanto tempo esperando. Uma por uma, as figuras começaram a se desfazer. Não de forma violenta ou assustadora, mas suave, linda até. Como fumaça dissipando no ar, como névoa que se desfaz quando o sol nasce. Viravam luz, partícula luminosa que subiam para o céu noturno e se misturavam com as estrelas.
Primeiro foram os que estavam mais na borda do círculo. Crianças que finalmente podiam ir embora. Depois, os do meio. Velhos que tinham carregado aquele peso por tempo demais. Até que só restou 3 figuras no centro. Era seu Joaquim, Dona Sebastiana, e um homem muito velho que ninguém reconheceu, provavelmente de uma das primeiras gerações do vilarejo. Eles olharam para o grupo de vivo e, pela primeira vez desde que tinham morrido, sorriram. Era um sorriso cansado, exausto mesmo, mas genuíno. Um sorriso de quem finalmente podia descansar. Um sorriso de gratidão. Seu Joaquim acenou levemente com a cabeça, como se estivesse agradecendo pessoalmente cada um. Dona Sebastiana juntou as mãos em oração e inclinou a cabeça numa reverência de respeito e gratidão. E o velho fechou os olhos em contentamento, uma expressão de paz absoluta no rosto. Então eles também desapareceram, virando luz que subiu para o céu noturno e se misturou com as estrelas, deixando um rastro brilhante que demorou alguns segundos para sumir completamente. A neblina começou a se dissipar rapidamente, como se tivesse cumprido seu propósito e não fosse mais necessária. A clareira ficou vazia, silenciosa, mas não era um silêncio opressivo, era um silêncio pacífico. Só restava o grupo de vivo, exausto física e emocionalmente, mas sabendo que tinham feito alguma coisa importante, alguma coisa necessária e atrasada há décadas. O padre Antônio cravou uma cruz grande no centro das covas. Era uma cruz de madeira de peroba resistente que ele mesmo tinha feito nos dias anteriores, passando horas lixando e polindo até ficar perfeita. Tinha uma placa gravada que ele tinha mandado fazer com o ferreiro do vilarejo. Dizia: "Aqui descansam as vítimas da epidemia de 1898. Que suas almas encontrem a paz que foi negada em vida. Que sejam lembradas com compaixão. Nunca serão esquecidas." Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. O vilarejo inteiro foi visitar o lugar. Limparam a clareira, cortaram o mato ao redor, fizeram um caminho decente até lá com pedra encaixada. Construíram um pequeno oratório com telhado de telha para proteger a cruz da chuva. Plantaram flores ao redor. Sempre viva, que nunca murcha, símbolo de memória eterna. Combinaram que todo ano, na data da epidemia, fariam uma missa no local. Uma missa de verdade, com o padre, com coro, com flores, com tudo que aquelas pessoas mereciam ter tido. E combinaram que aquele lugar seria mantido sempre, que as gerações futuras saberiam da história, que nunca mais aquelas almas seriam esquecidas. E nunca mais ninguém viu a procissão das almas. A neblina estranha não voltou. O canto fantasmagórico não foi mais ouvido. O lugar ficou pacífico, quase acolhedor. Era como se uma ferida antiga tivesse finalmente cicatrizado, liberando uma energia que estava presa há décadas. As pessoas do vilarejo começaram a ir lá para rezar, para refletir, para se conectar com a história. Virou um lugar sagrado, de verdade. Terezinha continuou cuidando do lugar pelo resto da vida. Ia lá toda semana, limpava, trocava as flores, mantinha a cruz pintada e a placa legível. Acendia a vela e ficava ali por um tempo, em silêncio, às vezes rezando, às vezes só pensando. Ensinava os filhos sobre o que tinha acontecido, sobre a importância de nunca esquecer, sobre a responsabilidade que todos tinham de cuidar uns dos outros. Os filhos cresceram ouvindo a história. Cresceram visitando o lugar, ajudando a mãe a cuidar. E quando eles próprios tiveram filho, continuaram a tradição. A história foi passada de geração em geração, não como entretenimento, não como curiosidade mórbida, mas como lição fundamental de humanidade. Porque Terezinha tinha aprendido alguma coisa naquela noite que mudou ela para sempre. Aprendeu que os mortos só assombram quando são abandonados, que não existe alma perdida que não possa ser achada com compaixão e reconhecimento, que a coisa mais importante que podemos dar a alguém, vivo ou morto, é dignidade. É dizer: você existiu, você importou,
Seu sofrimento foi real e não vai ser esquecido. Anos depois, quando Terezinha já estava velha e os cabelos todo branco, quando as costas tinham curvado com o peso do tempo e as mãos tinham ficado trêmula, ela ainda ia ao lugar. Agora com mais dificuldade, apoiada em bengala, mas ia. Os netos acompanhavam ela, segurando o braço, carregando as flores. E ela contava a história para eles, não como conto de terror, mas como testemunho. Como prova de que a compaixão pode curar até as feridas mais antigas. De que nunca é tarde para fazer o certo. Vocês vê, menino, ela dizia, sentada no banquinho que tinham colocado lá para ela, perto da cruz. O medo pode fazer a gente fazer coisa terrível. Pode fazer a gente esquecer que do outro lado tem pessoa. Tem gente que sofre, que sente, que merece dignidade mesmo na hora mais difícil. Os antepassados nossos erraram feio. Mas a gente consertou. Não apagou o erro, porque erro não se apaga. Mas reconheceu, pediu perdão e prometeu fazer diferente. É isso que importa, é isso que nos mantém humano. E quando o vento passava pela clareira, sussurrando entre as folhas das árvores, entre as flores que crescia ao redor, quase dava para ouvir um canto suave. Mas não era mais lamento, não era mais súplica desesperada. Era gratidão, era paz, era a certeza de que, finalmente, depois de tanto tempo, as almas tinham encontrado descanso. E que nunca, jamais, seriam esquecidas de novo. O sol já estava se pondo quando o Valdomiro chegou no rancho abandonado. Tinha ouvido falar do lugar pelos camaradas da fazenda onde trabalhava, mas nunca tinha vindo ver com os próprios olhos. Diziam que o rancho era assombrado, que ninguém conseguia ficar lá dentro por muito tempo, que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Valdomiro não acreditava muito nessas histórias. Era homem prático, tinha 35 anos, tinha visto muita coisa na vida. Assombração para ele era coisa de gente que não tinha o que fazer e inventava lorota para passar o tempo. Mas estava precisando de um lugar para passar a noite. A fazenda onde trabalhava ficava longe demais para voltar, e o patrão tinha mandado ele verificar o gado nos pastos distantes. Ia demorar mais um dia ainda. E aquele rancho velho era a única construção em quilômetro de distância. O rancho tinha sido de um tal de seu Geraldo, fazendeiro que tinha prosperado nos tempos antigos. Era uma construção grande, de pau a pique e pedra, com varanda na frente e telhado de barro. Mas fazia anos que estava abandonado. Desde que seu Geraldo tinha morrido de forma estranha, ninguém mais quis morar ali. Os herdeiros tinham tentado vender, mas ninguém comprava. Tentaram alugar, mas ninguém ficava mais de uma noite. No fim, deixaram para lá, e o rancho foi sendo tomado pelo mato e pelo tempo. Valdomiro amarrou o cavalo num poste na frente e subiu os degraus da varanda. A madeira rangeu sob o peso dele, velha e carcomida. A porta estava entreaberta, pendurada em dobradiça enferrujada que chiava quando ele empurrou. Ele hesitou por um momento na soleira, sentindo um arrepio inexplicável subir pela espinha. Mas afastou o pensamento. Não ia se deixar levar por superstição boba. Lá dentro estava escuro e cheirava a mofo. Tinha móvel coberto de pano velho, prateleira com louça empoeirada. E no canto da sala principal, uma coisa que chamou a atenção dele imediatamente. Era um espelho. Um espelho enorme, com moldura de madeira entalhada, apoiado na parede. Devia ter mais de 2 metros de altura e 1,5 metros de largura. A moldura era trabalhada com figura de anjo e demônio, entrelaçado de um jeito que não dava para distinguir direito onde começava um e terminava outro. Os entalhes eram detalhados demais, obsessivo quase, como se o artesão tivesse passado ano fazendo aquilo. Era uma peça bonita, valiosa, com certeza. Estranho que ninguém tinha levado ainda. Valdomiro se aproximou e olhou para a própria imagem. O espelho estava sujo, coberto de poeira e teia de aranha, mas ainda refletia bem. Viu o próprio rosto cansado, a barba por fazer, o chapéu de palha torto na cabeça.
Os olhos dele pareciam mais fundos na reflexão, como se não tivesse dormido direito há dias. Passou a mão na superfície, limpando um pouco da sujeira. O vidro era gelado ao toque, mais frio do que deveria ser. Foi quando percebeu alguma coisa estranha. A imagem no espelho não estava exatamente igual. Era ele, sim, mas tinha alguma coisa diferente. A expressão era mais dura. Os olhos pareciam mais escuro, quase preto, e tinha uma sombra atrás dele na reflexão, mesmo não tendo nada atrás dele na realidade. Uma sombra que parecia ter forma vagamente humana. Valdomiro virou rápido, o coração acelerando, mas não tinha ninguém ali. Só a sala vazia, com os móveis cobertos e a luz fraca do entardecer entrando pela janela suja. Olhou para o espelho de novo. A sombra não estava mais lá. Devia ter sido impressão, reflexo da luz estranha do fim de tarde. Ele riu de si mesmo, mas o som saiu forçado, sem convicção. Estava começando a ficar igual aos medrosos que contava a história. Decidiu que ia passar a noite ali mesmo, só para provar para si próprio que não tinha nada de errado. Acendeu a lamparina que tinha trazido, desenrolou o cobertor e preparou um canto para dormir, longe do espelho. Comeu um pedaço de carne seca e farinha que tinha na bornal. Tomou água do cantil, mas o gosto da comida parecia cinza, sem sabor, e a água descia pela garganta com dificuldade, mas não conseguia parar de olhar para o espelho. Tinha alguma coisa nele que puxava a atenção. Cada vez que Valdomiro olhava, via alguma coisa nova. Um detalhe na moldura que não tinha visto antes. Um rosto escondido entre os entalhes, uma mão agarrando alguma coisa. Um brilho diferente no vidro, como se tivesse luz própria vindo de dentro. E a imagem dele mesmo parecia mudar sutilmente, como se não fosse só reflexo, mas alguma outra versão dele olhando de volta. Uma versão que sabia de coisa que ele não sabia. Quando a noite caiu completa, o rancho ficou ainda mais sombrio. Os barulhos da mata lá fora parecia amplificado. Grilo, sapo, o vento nas árvores. Mas dentro era silêncio pesado, opressivo, como se o ar mesmo tivesse espessado. Valdomiro acendeu mais uma vela e colocou perto de onde ia dormir. Mas antes de deitar, não resistiu. Foi até o espelho mais uma vez e ficou olhando, como se tivesse hipnotizado. E dessa vez, o que viu fez o sangue gelar nas veias. Na reflexão, não era ele sozinho. Tinha outra pessoa, um homem velho em pé ao lado dele, olhando diretamente para ele através do espelho. Era um homem de uns 70 anos, magro que nem galho seco, com olhos fundos que parecia ter visto o inferno. Usava roupa antiga, colete de lã e camisa branca amarelada pelo tempo. O cabelo ralo estava despenteado e tinha uma expressão de sofrimento tão profunda que era quase palpável. Valdomiro girou rápido, o coração quase pulando pela boca. Não tinha ninguém ali. A sala estava vazia, só sombra e móvel coberto, mas quando olhou para o espelho de novo, o velho ainda estava lá. E agora abria a boca, como se estivesse tentando falar. Os lábios se mexiam desesperado, formando palavra que não tinha som. "Quem é você?" Valdomiro perguntou, a voz saindo rouca e trêmula. Que você quer?" O velho no espelho continuou mexendo a boca, mas nenhum som saiu. Parecia desesperado, agoniado, tentando comunicar alguma coisa urgente, vital. Apontava para baixo, para o chão, depois para a própria cabeça, depois para o pescoço. Fazia gestos largos, frenético, que Valdomiro não conseguia entender. Era como assistir um teatro mudo, só que real demais, assustador demais. E então, de repente, o velho no espelho mudou. A transformação foi gradual, mas horrível. A pele ficou mais pálida, da cor de cera de vela. Os olhos mais fundos, até parecer caveira. E começou a aparecer marca pelo corpo. Marca de violência recente e brutal. Hematoma roxo e amarelo no rosto, sangue seco no canto da boca, corte profundo nos braços, como se tivesse tentado se defender. E volta do pescoço, marca funda de corda,
a pele roxa e rompida, onde a corda tinha apertado até tirar a vida. Valdomiro recuou, tropeçando nos próprios pés. Caiu sentado no chão com força, batendo o osso da bunda na madeira dura, mas mal sentiu a dor. Não conseguia tirar os olhos do espelho. O velho, na reflexão, olhava para ele com expressão suplicante, os olhos cheios de lágrima que escorria pelo rosto machucado. Apontava insistentemente para o chão, embaixo de onde o espelho estava apoiado, batendo com o dedo no ar, tentando fazer Valdomiro entender. "Tá querendo me mostrar alguma coisa?" Valdomiro perguntou, ainda sem acreditar que estava conversando com alguma coisa num espelho. A voz dele soava estranha no silêncio do rancho, pequena e assustada. "Tem alguma coisa enterrada aí?" O velho acenou que sim com a cabeça, vigoroso, quase violento na urgência. Depois, colocou as mãos juntas em posição de súplica, os dedos entrelaçados apertado, e apontou para Valdomiro. Tava pedindo ajuda, implorando. Os olhos dele tinham uma intensidade que atravessava a barreira entre o mundo dos vivos e o que quer que fosse aquele lugar onde ele estava preso. Valdomiro ficou ali sentado por um longo momento, tentando processar o que estava vendo. O coração batia tão forte que ele ouvia o pulso martelando nos ouvidos. Não era possível, não podia ser real, mas era. Estava vendo com os próprios olhos tão claro quanto via qualquer coisa. E alguma coisa dentro dele, algum instinto profundo que vinha de lugar anterior à razão, dizia que aquilo não era maldade, não era demônio tentando enganar, era desespero humano, era alma em sofrimento. Ele se levantou devagar, as pernas trêmulas, e se aproximou do espelho de novo. O velho continuava lá, esperando, olhando com aqueles olhos que tinha visto coisa terrível demais para descrever. "Você é o seu Geraldo?" Valdomiro perguntou, lembrando das histórias que tinha ouvido. "O dono desse rancho?" O velho acenou que sim, e pela primeira vez, uma expressão que parecia alívio passou pelo rosto sofrido. Alguém finalmente tinha feito a conexão. Alguém finalmente entendia. Você foi assassinado?" Outro aceno afirmativo, mais lento dessa vez. Dessa vez, as lágrimas começaram a escorrer mais forte pelo rosto do velho no espelho, deixando trilha brilhante na pele pálida. Valdomiro sentiu o estômago revirar. Se aquilo era verdade, significava que seu Geraldo não tinha morrido de causas naturais, como todos pensavam. Significava que alguém tinha matado ele, tinha escondido o crime e tinha deixado todos acreditarem na mentira durante todos esses anos. "Quem foi?" Ele perguntou, se inclinando mais perto do espelho. "Quem fez isso com você? Pode me mostrar?" O velho no espelho hesitou. A expressão mudou para alguma coisa que parecia medo. Medo profundo. Olhou para os lados, virando a cabeça com um movimento brusco, como se estivesse verificando se mais alguém estava vendo, se era seguro revelar. A boca se abriu e fechou várias vezes, como peixe fora d'água, tentando formar palavra que não conseguia sair. Depois, lentamente, com hesitação visível, levantou a mão trêmula e apontou. Não para fora do espelho, mas para o próprio Valdomiro. O dedo esquelético apontava direto para ele através do vidro. Valdomiro sentiu uma onda de confusão misturada com medo. "Eu? Mas eu nem te conheci. Eu nem morava nessa região quando você estava vivo. Eu nem tinha nascido ainda." Mas o velho continuava apontando, insistente. E então Valdomiro entendeu o ângulo do dedo, a direção do olhar. Ele não estava apontando para o Valdomiro. Estava apontando para alguma coisa atrás do Valdomiro, alguma coisa refletida no espelho que Valdomiro não podia ver sem se virar. Valdomiro sentiu os pelos da nuca arrepiarem, sentiu cada músculo do corpo ficando tenso. Sabia mesmo antes de se virar que tinha alguém atrás dele, tinha alguém na sala, tinha alguém que não estava ali antes. Virou devagar, cada movimento parecendo levar uma eternidade, e viu, tinha alguém na porta, uma figura escura, parada ali em silêncio,
observando. Não dava para ver o rosto direito na pouca luz da lamparina e da vela, mas dava para ver o formato. Era um homem. Um homem grande, ombro largo, segurando alguma coisa. Alguma coisa comprida. Uma espingarda. "Quem está aí?" Valdomiro perguntou, a mão indo instintivamente para o facão que carregava no cinto. Os dedos agarraram o cabo de madeira, encontrando segurança no peso familiar da arma. A figura deu um passo para dentro, as botas fazendo a madeira ranger. A luz da lamparina iluminou o rosto lentamente, como cortina se abrindo em teatro. Era o Josias. Josias era o capataz da fazenda onde Valdomiro trabalhava, homem de confiança do patrão, respeitado por todos, conhecido como trabalhador honesto e justo. Tinha 40 e poucos anos, sempre bem vestido, sempre com palavra certa na hora certa. Mas agora, parado ali na soleira da porta com uma espingarda na mão e expressão que Valdomiro nunca tinha visto antes, não parecia nada confiável. Parecia perigoso. "Valdomiro", ele disse, a voz estranhamente calma, quase casual. Como se tivesse encontrado o empregado na rua e não num rancho abandonado no meio da noite. "Não devia ter vindo aqui." "Josias, o que você está fazendo aqui?" Valdomiro perguntou, tentando manter a própria voz firme. "Como sabia que eu estava aqui?" Josias deu mais um passo para dentro, a espingarda apontada para o chão, mas na posição certa para ser levantada a qualquer momento. Os olhos dele, que sempre tinha parecido amigável, agora era frio, calculista. "Eu não sabia. Vim fazer a ronda de sempre, verificar se ninguém estava mexendo no lugar. Faço isso toda semana há 15 anos. Tenho a chave, vê? O herdeiro me deu, pediu para eu cuidar, mas quando vi seu cavalo lá fora, soube que tinha problema." "Problema? Que problema? Só vim procurar abrigo para a noite. O patrão mandou eu verificar o gado nos pastos longe e já estava escurecendo." "É, eu sei. Eu mesmo sugeri para o patrão que mandasse você. Pensei que ia passar a noite no campo, montar acampamento. Não imaginei que ia ter coragem de entrar aqui. A maioria das pessoas não tem." Josias olhou ao redor da sala, os olhos parando no espelho. Uma expressão estranha passou pelo rosto dele. "Mas agora você viu o espelho. Viu ele, né? Viu o velho." Valdomiro sentiu um calafrio mais intenso. "Como você sabe?" Josias deu um sorriso amargo, sem humor. "Porque eu vejo ele também. Vejo faz 15 anos desde a noite que matei ele." O silêncio que caiu foi pesado como chumbo derretido. O ar parecia ter ficado mais espesso, mais difícil de respirar. Valdomiro olhou para o espelho. O velho Geraldo ainda estava lá, mas agora olhava para o Josias com expressão de medo e raiva misturado. As mãos levantaram, os dedos virando garra, raspando no vidro do outro lado como se tentasse atravessar. "Você..." Valdomiro começou, a voz falhando. Limpou a garganta e tentou de novo. "Você matou o seu Geraldo?" "Não tive escolha", Josias disse, mas a voz tinha um tremor agora. Não era a voz de homem em paz com o que tinha feito. Era a voz de homem que tinha carregado peso terrível por tempo demais. "Ele ia me denunciar. Tinha descoberto que eu estava roubando gado dele fazia anos, desde que comecei a trabalhar aqui. Vendia por fora, falsificava os livros de registro, embolsava o dinheiro. Juntei uma fortuna. Comprei terra em nome falso, tenho propriedade em 3 cidades diferentes. Ninguém sabe, mas ele descobriu. Achou os registros escondidos", confrontou eu. "Disse que ia me denunciar para o delegado, que eu ia para a cadeia, ia acabar com minha vida, ia tirar tudo que eu tinha conquistado. Então acabei com a dele primeiro." Josias falava rápido agora, as palavras saindo num jorro, como se tivesse esperado 15 anos para contar para alguém. "Marquei de encontrar ele aqui, disse que ia explicar tudo, que ia devolver o dinheiro. Ele veio sozinho, porque era homem justo, queria me dar chance de consertar as coisas. E eu trouxe 2 trabalhadores que eu sabia que ia fazer qualquer coisa por dinheiro. Espanquamos ele, batemos até ele parar de gritar, até ficar inconsciente. E depois eu enforquei ele, só para ter certeza.
Segurei a corda eu mesmo, olhei nos olhos dele quando a vida foi embora. Valdomiro sentia náusea subindo, mas disseram que ele morreu de coração. Foi o que eu fiz parecer. Os trabalhadores que me ajudaram cavaram o buraco aqui mesmo, bem onde o espelho está agora. Enterramos ele fundo. Depois, eu arrumei o corpo de um mendigo bêbado que morreu na cidade. Ninguém ia reclamar. Levei para o quarto do seu Geraldo. Arrumei como se tivesse tido um ataque do coração dormindo. Médico da cidade era velho, tinha vista ruim, e eu paguei ele bem para não fazer muita pergunta. Assinou o atestado de morte natural e pronto. Enterramos o mendigo com o nome do seu Geraldo. Todo mundo acreditou. Todo mundo. E o corpo verdadeiro está embaixo do espelho? Tá, e vai ficar. Os 2 trabalhadores que me ajudaram, um morreu em acidente de trabalho que eu arranjei, caiu de cavalo e quebrou o pescoço. O outro sumiu, ninguém sabe onde foi, mas eu sei que está enterrado nos confins da propriedade. Não deixei ponta solta, só o espelho, esse espelho maldito. Josias olhou para o espelho com expressão de ódio misturado com medo. Ele estava aqui quando aconteceu. O velho tinha trazido ele naquele dia, tinha acabado de comprar de um antiquário, estava orgulhoso. Dizia que era peça rara, importada da Europa. E depois que enterramos o corpo, percebi que o espelho refletia coisa estranha. Via movimento que não devia ter, via sombra. E aí, uma noite, vi ele. Vi o velho, me olhando do outro lado. Tentei quebrar o espelho, mas não consegui. A madeira é dura demais e tinha medo que o barulho atraísse atenção. Tentei cobrir, mas toda vez que voltava, o pano tinha caído. No fim, espalhei história de assombração. Fiz todo mundo ter medo de vir aqui. Funcionou. Por 15 anos funcionou. Josias levantou a espingarda agora, apontando direto para o peito do Valdomiro. O cano parecia enorme, buraco negro que ia engolir tudo. Sinto muito, rapaz. Você é bom trabalhador. Honesto, trabalhador, não merece isso. Mas não posso deixar você sair daqui sabendo o que sabe. Não depois de guardar esse segredo por tanto tempo. Vou dizer que você teve acidente, que o cavalo te derrubou e você bateu a cabeça numa pedra. Vai ser mais uma tragédia, mais um enterro. E a vida continua. Josias, espera. Valdomiro começou, levantando as mãos devagar. Não precisa ser assim. Podemos conversar, podemos achar outro jeito. Não tem outro jeito, Josias disse, e pela primeira vez a voz dele quebrou. Não depois de 15 anos, não depois de tudo que eu fiz para manter isso escondido. Desculpa, Valdomiro, de verdade. O dedo dele começou a apertar o gatilho. Mas antes que o tiro saísse, alguma coisa aconteceu. O espelho começou a brilhar. Não era brilho normal de reflexo, era uma luz que vinha de dentro do próprio vidro, de algum lugar além. Começou fraca, mas foi ficando cada vez mais intensa, pulsando como coração, enchendo a sala com luminosidade fria e azulada que não criava sombra, só clareava tudo com luz espectral. E alguma coisa começou a sair dele. Não era reflexo, não era truque de luz. Era substância, era forma física emergindo do impossível. O velho Geraldo estava saindo do espelho. Primeiro foi a mão, pálida e translúcida como gelo, empurrando através da superfície do vidro como se fosse água parada. Os dedos se abriram, agarraram a moldura. Depois o braço, fino mas com força que não deveria existir. Depois a cabeça, o rosto contorcido num misto de raiva e determinação. O corpo todo começou a emergir, a forma dele ondulando e se solidificando à medida que cruzava a barreira entre os mundos. Ele saiu do espelho que nem quem sai de um lago profundo, água escorrendo, mas não era água. Era alguma essência do próprio espelho. A forma dele era translúcida, mas sólida. Dava para ver através, mas dava para ver também que tinha massa, que tinha peso. Josias ficou completamente paralisado, os olhos arregalados de terror absoluto. A espingarda tremeu violentamente na mão dele, o cano descrevendo círculo no ar. A boca abriu
mas não saiu som. O rosto, sempre tão controlado, estava branco que nem papel, coberto de suor frio. Não, não é possível. Você está morto. Eu te matei. Eu te enterrei. As palavras saíam atropeladas, sem sentido, o cérebro dele se recusando a aceitar o que os olhos via. O velho Geraldo olhou para ele. Os olhos não tinha branco mais, era tudo escuro, poço sem fundo de raiva e dor acumulada durante 15 anos de aprisionamento. A boca abriu, escancarou além do que boca humana deveria abrir. E dessa vez saiu som. Não era voz normal. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, ecoando de um lugar muito distante, muito profundo. Era o som de caixão sendo fechado, de terra caindo em cova, de respiração sendo cortada por corda apertada. 15 anos esperando. 15 anos preso nesse vidro maldito, vendo você passar, vendo você viver a vida que roubou de mim. Mas agora tem testemunha. Agora tem alguém vivo que sabe a verdade. Agora a barreira quebrou. Agora posso sair. Agora posso cobrar. A forma do velho começou a se mover na direção do Josias. Não andava, flutuava. Os pés não tocavam o chão. Só deslizava sobre ele, deixando rastro de geada. E onde passava, a temperatura caía dramaticamente. O ar ficava tão frio que a respiração virava névoa branca e densa. As velas apagaram sozinha. Só a luz do espelho iluminava tudo agora, pulsando no ritmo de coração que não batia mais. Josias gritou, um som agudo e aterrorizado, e atirou. O estrondo foi ensurdecedor no espaço fechado, sacudindo a janela, fazendo poeira cair do teto. O clarão do tiro iluminou tudo por uma fração de segundo. Mas a bala passou direto através da forma do velho sem causar nenhum efeito visível. Atravessou como se estivesse atravessando fumaça, foi se alojar na parede do fundo, arrancando lasca de madeira. O velho continuou avançando, implacável. "Perdão!" Josias gritou, jogando a espingarda para o lado e recuando até bater na parede com força. "Eu peço perdão, eu estava desesperado. Eu estava com medo de perder tudo. Por favor, eu me arrependo. Eu juro que me arrependo." As palavras saíam num jorro desesperado, lágrima e catarro escorrendo pelo rosto. O homem, sempre tão controlado, sempre tão respeitado, tinha virado criança apavorada, implorando por misericórdia. Mas o velho não parou. Não diminuiu. As mãos translúcidas se estenderam, os dedos se abrindo. E quando alcançaram o pescoço do Josias, não passaram através como a bala tinha passado pelo velho. Agarraram, firme, sólido como ferro, frio como gelo do inverno mais rigoroso. Josias soltou um grito estrangulado e levou as mãos para o próprio pescoço, tentando soltar o aperto. Os dedos dele agarravam o ar, passava através das mãos do velho, mas não conseguia fazer diferença. O aperto continuava, inexorável, apertando cada vez mais. O rosto do Josias foi ficando vermelho, depois roxo, os olhos saltando das órbitas, as veias do pescoço e da testa inchando que nem corda. A língua saiu da boca, grossa e escura. O corpo dele começou a tremer violentamente, as pernas batendo na parede, os braços se debatendo. Mas foi ficando mais fraco, os movimentos perdendo coordenação, até que era só espasmo irregular. O velho Geraldo falou de novo, aproximando o rosto do rosto roxo do Josias, tão perto que se fundiam quase. A voz múltipla ecoando direto no ouvido do assassino. 15 anos. Você viveu 15 anos que eram meu. Roubou 15 anos de vida, de sol, de ar, de liberdade. Viveu com meu dinheiro, na minha terra, com o respeito que era meu, enquanto eu estava preso, sufocando eternamente naquele espelho. Agora eu roubo seus últimos minutos. Agora você sente o que eu senti. Agora você sufoca como eu sufoquei. Josias tentou gritar, mas não conseguiu. Só saía um estertor estrangulado, um som molhado e horrível. Os olhos dele giraram,
procurando Valdomiro, implorando por ajuda que não ia vir. O corpo tremeu uma última vez, violento, e então parou. Os olhos ficaram vidrados, fixo em algum ponto distante. A boca congelada num grito silencioso. Morto. O velho Geraldo soltou o corpo, que desabou no chão como saco de farinha, fazendo a madeira ranger. Ficou olhando para baixo por um longo momento, sem expressão. Depois virou e olhou para o Valdomiro. Valdomiro tinha ficado paralisado durante tudo, as pernas recusando a obedecer o comando do cérebro de correr. Agora, com aqueles olhos escuros fixados nele, quis gritar, mas a voz não saiu. Só conseguia ficar ali, esperando que o mesmo destino caísse sobre ele. Mas o velho apenas olhou, e lentamente, muito lentamente, a expressão de raiva foi sumindo do rosto translúcido. Foi sendo substituída por alguma coisa que parecia gratidão, reconhecimento. As feições relaxaram. Os olhos, ainda escuros, adquiriram alguma humanidade que não tinham tido ao olhar para o Josias. Obrigado. A voz múltipla disse, mais suave agora, quase gentil, por estar aqui, por ser testemunha, por permitir que justiça fosse feita, por ver, por acreditar. Eu não fiz nada. Valdomiro conseguiu sussurrar, a voz tremendo tanto que mal dava para entender. Fez sim, sua presença, sua vontade de ficar mesmo com medo, sua disposição de ouvir, quebrou o ciclo. Eu estava preso naquele espelho. Podia ver, podia tentar comunicar, mas nunca agir. O espelho me aprisionava tanto quanto a terra aprisionava meu corpo. Mas com você aqui, com alguém vivo vendo a verdade, reconhecendo o crime, a barreira enfraqueceu. Pude atravessar. Pude fazer o que precisava ser feito. O velho olhou para as próprias mãos, que já estava começando a ficar mais translúcida, começando a se desfazer nas bordas. Sabia que o tempo era limitado. Tá na hora. Posso ir agora. A justiça foi feita, o assassino pagou, mas antes precisa fazer uma coisa por mim. Por favor. O quê? Valdomiro perguntou, ainda trêmulo, mas sentindo alguma compaixão surgindo no meio do medo. O que você quer que eu faça? Tire meu corpo dali. Dê enterro decente, com padre, com reza, com respeito. No cemitério, com minha família, com minha esposa que morreu antes e deve estar me esperando. E conte a verdade para as pessoas sobre o que ele fez, sobre como eu morri de verdade. Não deixa minha história ser esquecida. Não deixa ele ser lembrado como um homem honesto. Não deixa minha memória ser manchada pela mentira dele. A voz estava ficando mais fraca, mais distante, como o rádio perdendo o sinal. Valdomiro acenou com a cabeça, com vigor agora. Eu prometo, vou fazer tudo isso. Vou contar a verdade para todo mundo. Vou limpar seu nome. Vou dar o enterro que você merece. O velho sorriu. Era um sorriso triste, carregado de 15 anos de sofrimento, mas também aliviado. Aliviado que finalmente tinha acabado. Obrigado e desculpa. Desculpa pelo medo que causei, pela perturbação. Eu só queria justiça. Só queria descansar. Só queria que alguém soubesse, que alguém se importasse. A forma dele começou a se dissipar mais rápido agora. Ficou cada vez mais transparente, até que não era mais que névoa luminosa pairando no ar. E então desapareceu completamente, deixando só um cheiro de terra molhada e alguma coisa que parecia flores velhas, flores de cemitério, flores de velório que nunca aconteceu. O espelho parou de brilhar. Voltou a ser só espelho velho e sujo. Valdomiro ficou parado ali por um longo tempo, as pernas finalmente cedendo. Sentou no chão, as costas na parede, respirando fundo, tentando processar tudo que tinha acabado de presenciar. Olhou para o corpo do Josias caído ali, os olhos ainda abertos em expressão de terror.
Olhou para o espelho, que agora parecia inocente, incapaz de guardar os horrores que tinha guardado. Olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam incontrolavelmente. Então, tomou uma decisão. Não podia ficar ali. Tinha trabalho a fazer. Tinha promessa a cumprir. Levantou com esforço, as pernas mole, mas obedecendo. Saiu do rancho, respirou o ar frio da noite. As estrelas brilhavam lá em cima, indiferente ao drama humano que tinha acontecido embaixo. Foi até o cavalo, que estava inquieto, sentindo que alguma coisa tinha acontecido. Acalmou o animal, pegou a pá que tinha na sacola de ferramenta que trouxera para o trabalho na fazenda. Voltou para o rancho, olhou para o corpo do Josias mais uma vez, depois decidiu que ia lidar com aquilo depois. Primeiro, tinha que cumprir a promessa. Foi até onde o espelho estava apoiado. Com esforço tremendo, puxou o espelho pesado para longe da parede. Era mais pesado do que parecia, como se tivesse feito de chumbo e não de madeira e vidro. Atrás dele, as tábuas do assoalho estavam soltas, como tinha suspeitado. Levantou as tábuas com cuidado. Embaixo tinha terra remexida, diferente da terra compactada do resto do chão. E começou a cavar. Não foi difícil achar. Não estava tão fundo assim. Talvez Josias tinha tido medo de fazer barulho demais, ou talvez tivesse pressa. Em menos de 1 hora de trabalho suado, a pá bateu em alguma coisa sólida. Alguma coisa que não era pedra, era osso. Valdomiro cavou com mais cuidado ao redor, como se estivesse desenterrando o tesouro frágil. Foi expondo o esqueleto aos poucos. Estava enrolado em lona velha, já apodrecida pelo tempo e pela umidade. Os ossos estavam todos ali, mais ou menos articulado ainda. E no pescoço, confirmando a história, ainda tinha pedaço de corda grossa, as fibras escurecida, mas reconhecível. Valdomiro sentou na beira da cova improvisada, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Ali estava a prova física do que Josias tinha feito. A prova de que seu Geraldo não tinha morrido de causas naturais, que tinha sido assassinado brutalmente e escondido como lixo. Ele cobriu o corpo de novo com cuidado, com respeito, mas deixou bem marcado o lugar. Não ia tentar mover os ossos sozinho. Isso era trabalho para a autoridade, para gente que sabia fazer direito. Saiu do rancho quando o sol já estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Montou no cavalo, que ainda estava nervoso, e galopou direto para a cidade mais próxima, sem olhar para trás. Foi direto na delegacia, mesmo coberto de terra e suor, mesmo com aparência de louco. Contou tudo para o delegado, toda a história, desde o momento que tinha entrado no rancho até o que tinha visto. A aparição no espelho, a confissão do Josias, o velho saindo do espelho para fazer justiça, o corpo enterrado, tudo. O delegado, homem de meia idade com bigode grosso e expressão cética, no começo achou que ele estava maluco ou bêbado ou os dois. Mas quando Valdomiro insistiu, quando prometeu mostrar o corpo e quando mencionou que o capataz Josias também estava morto no rancho, quando falou dos detalhes que não tinha como saber, o delegado decidiu investigar. Foram para o rancho com um grupo. O delegado, 2 adjuntos, o médico da cidade, o juiz de paz. Acharam o corpo do Josias exatamente como Valdomiro tinha descrito, caído perto da parede, com marca profunda no pescoço, como se tivesse sido estrangulado por mão muito forte. Acharam o esqueleto embaixo do assoalho, na cova rasa. Mandaram buscar mais gente, ferramentas apropriadas, testemunha. A investigação levou semanas, mas confirmou tudo. Os ossos era mesmo do seu Geraldo. Compararam com o registro médico, com descrição da família, até acharam uma fratura antiga no braço que o médico da época tinha registrado. E a maneira como estava enterrado, junto com as marcas de violência que ainda era visível nos ossos, junto com a corda no pescoço, confirmava sem dúvida que tinha sido assassinato. Investigaram a vida do Josias e descobriram tudo. Os registros falsos, as propriedades em nome de terceiro, o dinheiro escondido, as falsificações nos livros de contabilidade da fazenda. Era operação sofisticada que tinha durado décadas.
E descobriram também os 2 trabalhadores que tinham ajudado. Acharam o corpo de um, nunca acharam o outro, mas encontraram evidência suficiente para confirmar a história. O caso virou escândalo que correu a região inteira. Descobriram que Josias tinha enganado todo mundo, tinha construído reputação de homem honesto enquanto era ladrão e assassino. Descobriram que o respeito que ele tinha era baseado em mentira e sangue. E descobriram que ninguém nunca tinha suspeitado porque ele era bom demais em fingir, em manter a máscara. O corpo do seu Geraldo foi exumado com todo cuidado e respeito que não tinha tido quando foi enterrado escondido. Lavaram os ossos, colocaram em caixão novo de madeira boa, forrado com cetim. Fizeram velório decente com o rancho todo limpo e arrumado, flores em todo canto, vela acesa dia e noite. O padre veio e rezou missa completa de corpo presente, mesmo sendo só osso. Toda a região compareceu, gente que tinha conhecido seu Geraldo, gente que tinha ouvido as histórias, gente que queria prestar respeito, gente que estava envergonhada de nunca ter questionado. Enterraram no cemitério com cerimônia completa, ao lado da esposa dele, que tinha morrido 5 anos antes dele. A lápide nova de mármore branco tinha gravado o nome completo, as datas, e uma frase que a família escolheu: injustiçado em vida, honrado em morte. A verdade sempre prevalece. E a história se espalhou como fogo em capim seco. História de como o espelho tinha guardado o segredo por 15 anos. De como o velho tinha ficado preso entre os mundos, aprisionado no vidro, esperando por justiça, que demorou, mas chegou. De como, finalmente, com testemunha viva que acreditou, ele tinha conseguido atravessar a barreira e fazer o que precisava ser feito. O rancho foi demolido por ordem expressa dos herdeiros do seu Geraldo. Não queriam deixar aquele lugar de sofrimento e morte em pé, mas antes removeram o espelho com cuidado. Não queriam destruir, apesar de tudo que tinha acontecido, era peça valiosa e tinha sido importante para revelar a verdade. Os herdeiros, depois de muito debate, decidiram doar ele para o museu da cidade. Mas não como peça decorativa, como memorial. Colocaram ele numa sala especial, com iluminação apropriada, e uma placa grande contando a história completa. A história do seu Geraldo, do crime, da injustiça e de como finalmente a verdade tinha aparecido. Virou atração que gente vinha de longe para ver. Não por curiosidade mórbida, mas por respeito. Virou símbolo de que injustiça pode ser escondida, mas não para sempre. De que verdade tem jeito de aparecer, mesmo depois de muito tempo. De que os mortos merecem tanto respeito quanto os vivos. Valdomiro voltou para a vida normal, mas nunca foi o mesmo. Arranjou trabalho em outra fazenda. A antiga tinha complicação legal demais depois do escândalo do Josias. Casou uns anos depois, teve filho, construiu vida, mas nunca esqueceu aquela noite. Nunca esqueceu o rosto do velho Geraldo pedindo ajuda. Nunca esqueceu a sensação de ter sido parte de alguma coisa maior que ele mesmo, de ter ajudado uma alma atormentada a finalmente encontrar paz e justiça. Anos depois, quando já estava mais velho e tinha neto pulando no colo, Valdomiro levava a família no museu para ver o espelho. Ficavam na frente dele enquanto ele contava a história completa, sem omitir nada, sem embelezar. Queria que eles entendessem a lição profunda que tinha aprendido. Vocês vê, menino, ele dizia, a mão apontando para o espelho que agora parecia inofensivo atrás do vidro de proteção. Injustiça deixa marca que atravessa até a morte. Segredo enterrado não fica enterrado para sempre. A verdade tem jeito estranho, quase mágico às vezes, de aparecer quando menos espera, e quando aparece, não tem força no mundo que segura. E sempre que olhava para o espelho no museu, agora limpo e bem cuidado sob luz apropriada, Valdomiro achava que via alguma coisa. Um brilho diferente no canto, um movimento que não deveria estar lá,
um reflexo que não batia com a realidade, mas era sempre rápido, sempre no limite da percepção. E ele nunca tinha certeza se era real ou só memória, só o cérebro dele recriando aquela noite impossível. Mas não importava muito se era real ou imaginação, porque a verdade importante ele sabia com certeza absoluta. Sabia que seu Geraldo finalmente estava descansando em paz ao lado da esposa amada, com o nome limpo e a história conhecida. Sabia que justiça, mesmo atrasada 15 anos, tinha sido feita. E sabia que tinha cumprido a promessa que tinha feito naquela noite terrível. Porque no fim das contas, é isso que define a gente. Não é o medo que sentimos das coisas que não entendemos. Não é correr quando as coisas ficam assustadora ou perigosa. É ficar, é ouvir, é acreditar. É ser testemunha mesmo quando é mais fácil fingir que não viu. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, mesmo quando é aterrorizante, mesmo quando desafia tudo que achava que sabia sobre o mundo. É dar voz a quem não tem mais voz. É buscar justiça para quem não pode mais buscar sozinho. É ser a ponte entre o esquecimento e a memória. É garantir que verdade não morra junto com as vítimas. E é nunca, jamais, permitir que injustiça fique escondida na sombra. Porque cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, a verdade sempre aparece. Sempre encontra caminho para a luz. Às vezes através de investigação paciente, às vezes através de confissão arrancada pela culpa, e às vezes na circunstância mais estranha e impossível, através de um espelho velho num rancho abandonado. Mas sempre aparece, sempre. E quando aparece, transforma tudo. Liberta os presos, pune os culpados, restaura a dignidade dos que foram injustiçados e permite finalmente que todos descansem em paz.